E aí, tranquilo? Eu sou Giovanni de Luca, seja bem-vindo na Escola de Combate. O assunto que eu trago hoje, cara, é um assunto que eu realmente não gostaria de estar comentando, de estar trazendo aqui pro canal, porque afinal de contas eu sou fã, cara, tanto do Malhadinho, quanto do Johnny Walker e do Michel Pereira. Pra mim foram três caras que apareceram no UFC fazendo total diferença. Malhadinho, porra, quem não lembra do Malhagomedov, cara? O cara era comparado com toda a galera do Daguestão, cara. O cara tinha um grappling, cara, impressionante. Eu tinha não, vai. Tem um grappling impressionante, sabe? Chegou chegando e mostrando que o Brasil poderia simplesmente mandar na categoria dos pesados. Do outro lado, a gente tinha Michel Pereira, um cara que mais parecia um anime, cara, ou um ginasta que ficou bom de porrada do que outra coisa. O cara chegou com um hype lá em cima, rodou o mundo antes de chegar no UFC dando show e não foi diferente. Quando chegou fazendo, cara, arte. E o outro, Johnny Walker, que em 3, 4 lutas logo no início da carreira, era o cara que poderia bater John Jones. E isso pra imprensa toda, ok? Mas o que aconteceu depois, cara? É o que a gente vai trazer hoje aqui no Escola de Combate. A gente começa então com Malhadinho, cara que começa com um apelido, com uma estrutura física absurda, um cara até leve para os pesados. Muita gente sempre colocou desde o início da carreira dele que ele poderia render muito mais na categoria de baixo do que nos pesados, mas ele foi para os pesados e simplesmente era um cara que conseguia, cara, tanto double leg, single leg lá embaixo, cara, coisa que ninguém conseguia fazer, tá? A própria galera do Daguestão falava muito bem dele, cara. Foi convidado, inclusive, para passar um tempo lá, fazer um camp com os caras e que acabou, sei lá, não rolando, não sei porquê, né? Então era um cara que tinha uma estrutura física absurda, uma qualidade de chão descomunal, meu. Um boxe muito bom, porque afinal de contas o cara vem do boxe, né? O pai dele era boxeador, mas que simplesmente em algum momento dentro do UFC se perdeu. O cara começa a carreira literalmente colocando pro chão todo mundo e não interessava, cara, se você queria ir pro chão ou não, o cara te colocava pro chão. Até que começou a dar ruim. Piores momentos do Malhadinho foi exatamente o UFC São Paulo. Então, luta principal, todo mundo ali querendo ver o brasileiro ganhar, de repente, a estender ainda mais o hype dele até a hora de estar lutando pelo cinturão. E simplesmente o cara fez uma luta horrível. Dana White, na época, cara, falou um monte, cara. Falou que foi uma das piores lutas que ele já viu, que ele não fez questão nenhuma de rever a luta. E que, sinceramente, cara, para ter evento desse tipo, é melhor não ter. A imprensa como um todo detonou o evento, ou melhor, detonou a luta do Malhadinho. A partir daí, parece que o cara perdeu um pouquinho o chão. E olha que de chão ele entende. Daí em diante, parece que o cara caiu em desgraça, cara. Só fazia lutas chatas, colocava pro chão, nem sequer amassava, cara. O cara segurava todo mundo no chão. Quem não lembra, por exemplo, da luta contra o Volkov, cara, que ele tinha tudo, cara. Tá ali, ó, com o cinturão na mão. E simplesmente não fez isso. Colocou pro chão, fez uma luta chata, quedou inúmeras vezes durante a luta, mas não bateu, não fez nada. Depois fez mais uma luta e toda a imprensa colocava: calma, Malhadinho é muito, muito bom para ser dispensado pelo UFC. Ele vai, de repente, mudar de categoria, melhorar um pouco sua performance em relação à trocação e tá tudo certo. Não foi isso que aconteceu. Simplesmente o UFC, eu não vou dizer que pegou todo mundo de surpresa, porque muita gente achava que poderia acontecer sim, tá? Eu acho que só os fãs mais viscerais do cara achavam que não. Mas eu acho que 80% da gente, sinceramente, sabia que podia dar ruim. E deu. O cara foi eliminado. Sabe por quê? Acabou o hype. Acabou a performance. O cara deixou de bater nos outros, gente. O cara achou, sinceramente, que estava dentro das competições de grappling, de jiu-jitsu, enfim. Faltou um pouco de outras artes, faltou um pouco mais de empenho e simplesmente o cara acabou com a sua carreira. Quem sabe, um dia, a gente tem o Malhadinho de volta. Mas agora não. Ele está eliminado. O próximo personagem é um cara que é de Marabá, uma cidade que eu adoro. O cara mais parecia um anime vivo, tá? Ou então um ginasta que ficou bom de porrada, do que simplesmente um atleta comum. O cara chegou com toda a bagagem, cara, de super lutador dentro do UFC. Logo no início chegou ganhando todo mundo, mostrando performances absurdas. Aí você vem com mortal, flick-flack, entendeu? Chute rodado, e tantos outros efeitos que ninguém tinha visto ainda dentro do UFC. Além do full mix, fumaça doida, coice de burro, o cara inventava nome para os seus golpes, cara. Todos os podcasts que o cara era chamado, era garantido audiência. Fora do octógono, parece que muita coisa mexeu com a cabeça do cara. E tudo aquilo que era sorriso, fantasia, show, explosão, se transformou em decepção, depressão e uma série de outras coisas. Só ele é capaz de dizer o que aconteceu. E tudo aquilo que você foi acostumado a ver quando Michel Pereira entrava, parece que acabou.
A vida fora do octógono ficou cheia de problemas e de repente aquele cara que era só sorriso, aquelas lutas que eram espetáculos, infelizmente desapareceram. Eu, que sempre fui muito fã do Michel Pereira, ficava ali indignado do que estava acontecendo. Não queria que aquilo acontecesse. A todos que vinham falar mal do cara, eu falava: calma, cara, todo mundo tem problema na vida. Uma hora o negócio começa a dar certo de novo e a gente tem um cara espetacular, cara. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu. Um corner fraco, uma performance vazia, o cara simplesmente ficava ali, ó, muito perto da demissão. Até que a última luta contra o russo, que ele foi literalmente prejudicado pela arbitragem, decretou o final da carreira de um cara que eu tinha certeza absoluta que um dia estaria com o cinturão. Mas infelizmente é mais um eliminado. O nosso próximo personagem é um cara que quando chegou no UFC, 3 ou 4 lutas depois, já era o cara que ia bater no John Jones, pegar o cinturão e trazer para o Brasil. Não aconteceu. O cara foi perdendo performance assim como os outros dois, começou a trazer os problemas de fora do octógono para dentro do octógono, como aconteceu com o Michel Pereira, e simplesmente começou a desaparecer. E o irmão, cara, Walter Walker, que era apenas o famoso irmão da estrela do UFC, começou a ter muito mais hype do que o próprio Johnny Walker. E assim como Malhadinho e Michel Pereira, ele corre muito risco de ser demitido. Mas Johnny Walker ainda está na organização. Só que infelizmente sempre está sendo nocauteado ou as lutas vão para a decisão. Aquela performance do início da carreira não existe mais. Até as brincadeiras que sempre fizeram dele um show à parte, também começaram a sumir. Hoje ele tenta trazer de volta esse personagem, mas ninguém mais, sabe, dá moral. O hype dele tá lá no chão e as chances de ser eliminado são muito grandes. Eu, infelizmente, cara, não queria estar falando desses 3 personagens, mas eu acho que Johnny Walker ainda pode mudar esse jogo. Basta ele prestar atenção nas histórias do Malhadinho e do Michel Pereira, que talvez ele tenha a chance de colocar a carreira no lugar ou se manter como funcionário do UFC durante muito tempo, por conta de boas performance e de tudo aquilo que ele ainda pode entregar. Então agora eu quero ouvir a sua opinião. Escreve aqui embaixo o que você achou, cara, da saída do Malhadinho, que já aconteceu um tempo atrás, Michel Pereira, que eu simplesmente acordei de manhã, lá vi a notícia de que o cara tinha sido demitido, e Johnny Walker, que tá quase ali, ó, quase para ser eliminado. E não esquece, se você tá gostando do conteúdo, já o like, direto para se inscrever, segue aí que eu sigo você.